Queremos ministrar uma palavra adicional em relação àquelas sete, ou melhor, os 7 mistérios do reino dos céus que nós ministramos. Os irmãos sabem que na semana passada nós demos por encerrada aquela série, mas hoje queremos ministrar ainda mais uma mensagem em razão de um aspecto que eu mencionei aqui, mas que não foi tratado, que é acerca do julgamento das nações, não é? Nós falamos aqui claramente aos irmãos que as nações, elas serão julgadas em 2 momentos. Primeiramente no trono de glória, que é antes do milênio, que são aquelas pessoas que fazem parte das nações que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Entretanto, aquelas pessoas que faziam parte das nações, que por ocasião da segunda vinda de Cristo estarão mortas, serão julgadas somente depois do milênio, por ocasião do juízo final chamado o juízo do grande trono branco. Está aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Quero que você abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta leitura. Capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, essas palavras aqui, eu me recordo quando eu era criança. E eu era criança, hoje eu tenho 40 anos de idade, eu não entendi qual foi o sorriso seu. Tem muitos anos, né? Eu me recordo quando eu era criança, eu fazia parte da Igreja das Assembleias de Deus. Ah, tá, você lembrou, né? Então tá bom. Fazia parte da Igreja das Assembleias de Deus, e eu me lembro que foi feita lá uma peça, não foi bem uma peça, foi um jogral, né? Um jogral que eles fizeram no final de ano, sobre o Apocalipse. Então foi um jogral muito bonito, porque foi um jogral encenado, né? Tinha mais ou menos talvez umas 30 a 50 pessoas, eu não tenho como precisar neste momento. Eu sei que todos vestiram-se de branco, como se fossem anjos, né? E com palmas nas mãos. E aí o Apocalipse foi colocado quase que na sua totalidade, nas ideias, né? E aí eles entravam declarando e declamando o Apocalipse. E coube a irmã Júlia, a minha mãe, que fez parte desse jogral, essa porção de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o trono branco. E eu então me lembro, eu até o tenho de cor, eu recito também, porque minha mãe ficava treinando em casa: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Aí ia falando. Então, é uma porção muito linda da Escritura, que marcou a minha experiência na infância, entretanto marcou negativamente. Por que negativamente? Porque, primeiro, que o Apocalipse, quando recitado e não explicado, ele impõe um certo medo nas pessoas. Vê-se geralmente o Apocalipse como não um livro de revelação da vitória do Cordeiro e de sua igreja, mas um livro de assombração. As pessoas têm medo do livro do Apocalipse em razão das figuras, dos nomes, né? E dos símbolos aqui utilizados. E essa porção, então, fala sobre o juízo final. Então, quando fala de juízo final, todo mundo se espanta. E sobretudo porque nesse texto faz referência à segunda morte, que é o lago de fogo. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então gera-se um certo temor.
Então, em razão dessa peça, desse teatro, ou desse jogral que foi feito na minha infância, onde eu congregava, esse texto me marcou negativamente. Até que com os anos, eu fui crescendo e fui estudando a Escritura. E hoje, esse texto não chega ao meu coração, mas com nenhum receio. Pelo contrário, ele chega a mim como sendo um texto de grande esperança. E um texto não somente de esperança, mas um texto que, sobretudo, revela o caráter justo de Deus. Esse texto, então, revela o caráter amoroso de Deus, o caráter bondoso de Deus, o caráter de um Deus que não é o Deus dos evangélicos, que não é o Deus dos cristãos. Ah, pastor, se não é o Deus dos cristãos, assim está ficando muito complicada essa sua mensagem, porque cada dia parece que você vai relaxando mais e vai estendendo mais para incluir mais pessoas. Primeiro eram os evangélicos, agora eram os cristãos, agora não é mais os cristãos, agora é porque nós temos sempre um sentimento muito egoísta que se funda e se fundamenta e se firma, na verdade, numa presunção que está latente no nosso coração, mesmo pregando que a salvação de Deus é uma salvação gratuita, é uma salvação eterna, é a salvação pela graça, que não é pelas obras. Lá no fundo existe um germe de antropocentrismo que pulsa latentemente e inconscientemente, como aquele que diz o seguinte: tudo bem que Deus salve a quem Ele quiser, mas não a todo mundo, né? Isso porque lá no fundo nós sempre pensamos que nós temos algum merecimento porque fazemos alguma coisa.